Muito bom, glória a Deus. Queridos, eu estava orando essa semana, perguntando a Deus, falei, Senhor, semana é uma semana corrida, né? A maioria está voltando ao trabalho, voltando às aulas, aqueles que aproveitaram as férias de julho. E eu estava falando com Deus sobre justamente esse momento da ceia, esse momento de nós termos comunhão uns com os outros, temos comunhão mais uma vez com o corpo de Cristo, temos comunhão com o próprio Deus. E eu fui invadido por esse sentimento de não merecimento. Eu fui invadido por um sentimento de que eu não mereço o que eu tenho. Lógico, esse sentimento só pode vir do Espírito Santo de Deus. Eu fui invadido por um sentimento de que eu não mereço tudo que Deus tem feito na minha vida. E é claro que se a gente começa a extrapolar isso, a gente começa a perceber que quem somos nós? O salmista fala, né? Senhor, quem sou eu? Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele e se aproxime dele? Eu sei que a gente tem problema. Pelo menos eu tenho, não sei vocês. Eu tenho alguns. Se você quiser, eu distribuo, né? Posso distribuir boletos para vocês, distribuir reclamações de chefe, relatórios a fazer. Eu distribuo para vocês, se vocês não têm, eu compartilho os meus com vocês. Mas a verdade é que quando nós ficamos focados apenas naquilo que está nos limitando, está nos atrasando, quando a gente fica olhando muito tempo para o chão, a gente para de admirar aquilo que está no horizonte, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus já fez e que está planejando para nossas vidas. E esse é um mal recorrente da cristandade moderna. Ficar preso ao momento difícil do agora, ficar preso àquilo que Deus ainda não fez, ou aquilo que Deus ainda não está fazendo, quando na verdade nós deveríamos ser invadidos pelo sentimento de gratidão por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele vai fazer, e glorificar o nome dEle. E quando eu fui invadido por esse sentimento, eu comecei a tentar entender, eu falei, Senhor, eu quero retribuir isso. Eu sou tão grato pelo que o Senhor está fazendo que eu quero retribuir de alguma maneira. E aí Deus me levou a uma passagem muito conhecida de todos e começou a me falar que Ele me ama e Ele me ama de novo. Deus te ama e Deus te ama mais uma vez. 3 vezes amor. Não é pouco. Não é pouco o que Ele tem feito por nós. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 34 ao 38. E eu comecei a falar com Deus, falei, Deus, eu quero retribuir esse amor, eu quero retribuir. Deus me levou ao grande mandamento. Só tem uma maneira de você retribuir tudo que eu tenho feito por você. Não é que só há uma maneira, mas essa é a maneira das maneiras. É o resumo de todas as maneiras possíveis. Se eu quero retribuir a Deus a minha gratidão, o amor, a misericórdia, a compaixão, tudo que Ele tem derramado na minha vida, a melhor maneira possível é cumprindo o maior mandamento que a palavra nos ensina, que a Bíblia Sagrada nos ensina. Vamos lá, acompanha comigo. Mateus 22, do versículo 34, diz: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, outro grupo religioso se reuniu, e um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Queridos, eu vou parar por aqui e vamos conversar um pouco sobre isso. Quando eu me deparei com esse versículo, eu quase entrei em depressão. Aí eu caí de vez, eu desmoronei de vez. Falei, Senhor, eu estou aqui agradecendo, me sentindo indigno de tudo que o Senhor faz, e o Senhor me diz que eu só tenho que te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E o Espírito Santo começou a trabalhar muito comigo através desse versículo. Por isso que eu fiquei mais triste ainda. Eu fiquei mais triste ainda quando eu percebi que não é a todo tempo que eu amo o Senhor de todo o meu coração.
Não é a todo tempo que eu amo o Senhor de toda a minha alma. Não é a todo tempo que eu amo o Senhor de todo o meu entendimento. A língua grega é uma língua extremamente rica. E o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Às vezes uma palavra que a gente traduz como amor para o português, só para vocês terem uma ideia, ela tem 4 traduções diferentes no grego. Ela tem 4 palavras originais no grego, que tudo é traduzido como se fosse amor, uma coisa só. Mas ela é mais detalhista. E aí, quando eu fui começar a estudar, eu comecei a tentar entender o que Deus estava dizendo, da mesma maneira que Deus nos ama de 3 formas totalmente diferentes, da mesma maneira que Deus é Pai e nos amou desde a criação, quando nos criou e nos deu a vida, da mesma maneira que Deus é Filho, que veio a esse mundo e morreu e sofreu pelos seus pecados para nos restaurar a aliança com Deus, da mesma maneira como Deus é Espírito, que está conosco agora e está aqui nos consolando, nos ensinando a cada caminho que devemos seguir, nos fazendo lembrar de tudo que nos foi ensinado, da mesma maneira como Deus nos ama de tríplice maneira, Ele pede que nós o amemos de tríplice maneira. E eu fiquei triste quando eu percebi que nem sempre eu acompanho essa linha de amor. Por exemplo, para a língua grega, quando nós falamos amar com todo o coração deriva da palavra cardia. E o cardia não é simplesmente um órgão físico. Não é só o seu corpo. Significa a fonte da sua vida, a fonte do teu ser, o mais íntimo de quem você é. Alguns autores traduzem como espírito, como a coisa mais pura, mais plena que veio de Deus para você e que te dá o dom da vida. Ame a Deus com todo o seu espírito. Ama a Deus com toda essa essência que você é. E nós sabemos, e a Bíblia nos ensina que muitas vezes não, a todo tempo, o Espírito clama pela presença de Deus. Ele quer a presença de Deus. O coração deseja. Quantas vezes você não entra desejoso aqui por essa porta, com o coração, com todo o seu íntimo, falando, eu quero mais de Deus. Mas aí vem a sua alma, a sua psique. Deus pede que nós o amemos com toda a nossa alma. Palavra grega, psique. Todas as nossas emoções, todos os nossos, vamos dizer assim, toda aquela flutuação de sentimentos que deriva do que nós vemos, ouvimos, interagimos, das nossas experiências de vida. Quantas vezes nós deixamos de amar a Deus com a nossa alma? Porque nós estamos tristes. Nós estamos debilitados, estamos cansados emocionalmente. Quantas vezes o nosso coração deseja Deus, nosso espírito quer mais de Deus, mas nós passamos por um problema aquela semana e, não vou orar, não. Eu não tenho nem cabeça para isso, eu estou chateado. Eu estou nervoso, eu estou irado, eu estou aqui, olha, Jesus não volta agora não, se o Senhor voltar agora eu não sei para onde eu vou. Eu estou numa ira aqui que se eu pegar um eu mato. E a sua psique, a sua alma, as suas emoções não estão amando a Deus. E aí Deus ainda fala, se não fosse suficiente, ame de todo o teu coração, ame de toda a tua alma e ame de todo o seu entendimento. Do grego original, dianoia. Conhecimento, mente, raciocínio. Aí pega mais ainda. As pessoas falam, é difícil amar a Deus com a alma é volúvel. É difícil amar a Deus com o seu intelecto. Você já percebeu como a gente coloca Deus dentro de uma caixinha? Dentro do mundo que a gente conhece? A gente quer pegar nosso intelecto e colocar Deus dentro das leis da física, que nós aprendemos. A gente quer amar Deus dentro de um princípio de raciocínio totalmente lógico e humano, matemático. E aí às vezes é difícil. A gente quer explicação para tudo. Não, mas eu não estou entendendo porque Deus faz isso. Não, mas como Deus permitiu? Como Deus permitiu aquela pessoa assassinar outra? Como que Deus não viu? Deus não conhece o futuro? Deus não é Deus do ontem, do hoje e do porvir? Por que Ele não impediu que aquele fulano matasse o ciclano? Deus, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabia que eu ia passar por isso, sabia que eu ia sofrer. Se o Senhor é assim, por que o Senhor me deixa passar por tudo isso? Começamos a fazer
conexões lógicas na nossa cabeça e queremos que Deus se encaixe no nosso plano racional humano. Quando a Bíblia diz que você tem que amar a Deus com a sua lógica. Qual é a lógica em amar a Deus? Como que nós podemos amar a Deus, demonstrar o nosso amor a Deus através de uma lógica? Deus, eu não entendo como funciona. Honestamente, eu estou confuso. Eu não estou vendo lógica nisso, mas a minha razão decide confiar no Senhor. Amém? É totalmente diferente. Eu não preciso entender Deus para amar a Deus. Gente, desculpe a cutucada aqui, mas é muita ignorância nossa achar que nós, meros seres humanos, vamos entender a mente do Senhor. É ignorância, é estupidez. E nós caímos nesse erro constantemente de tentar ter explicação para tudo. Quando Deus fala, quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruiu? Na verdade, aquele que tem o Espírito de Deus, esse tem a mente de Deus. Somente pelo Espírito Santo. E qual é a lógica nisso tudo? A lógica é, Senhor, eu não entendo, mas eu decido confiar, sem entender. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer esse milagre. Por mim, o Senhor depositava um dinheiro na minha conta e estava resolvido. Mas eu não sei como o Senhor vai fazer. Mas eu decido confiar. Contra a lógica, contra a razão humana, contra, não, a crise, o desemprego, a queda e tal. Eu decido confiar com a minha razão. Eu escolho, eu faço uma escolha de confiar e amar a Deus. Amém? Amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu íntimo, com todo o seu ser, com o teu espírito. Amar a Deus com a sua alma, num momento bom, num momento ruim, tá dando glória, tá feliz, eu amo a Deus, tá chorando, tá passando por uma dificuldade, eu amo a Deus, eu glorifico, eu confio nele. Eu tô irado, não, eu deixo a ira de lado porque eu quero amar a Deus. Eu abandone a ira, deixo o furor, é o que a palavra de Deus fala. E eu escolho com a minha mente tomar a decisão de amar a Deus. Com o meu raciocínio. Ame com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E aí olha que interessante. Uma das pessoas mais próximas de Deus, mais próximas de Jesus, que nós podemos pegar como exemplo de toda essa história de amor incondicional, é Pedro. E eu vou te convidar a ir comigo lá em Mateus 26. Em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 33, Pedro e Jesus começam a ter um diálogo muito interessante. Se você ler com calma os versículos anteriores, Jesus estava dizendo que era chegado o grande momento dele, ele seria traído, ele seria entregue, e ele morreria, e depois ele retornaria para Galiléia, ressurreto, já pronto para estabelecer o seu reino eterno. Só que quando ele falou isso, Pedro, usando a lógica humana, falou, o quê? O senhor vai ser entregue? O senhor vai morrer? Não vou deixar isso acontecer não, Jesus. Não vou deixar isso acontecer. Aí Pedro respondeu lá no versículo 33, acompanha comigo. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, falando para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro estava declarando amor a Jesus? Claro, sem dúvida alguma. Que tipo de amor nós estamos falando? Nós estamos falando do amor do Cárdia. Todo o ser de Pedro desejava o melhor de Jesus. Pedro falava, Jesus, não, o senhor não pode morrer. Se todos te traírem, eu nunca vou te deixar. Quantas vezes você fez promessas a Deus? Alguém que já fez alguma promessa a Deus? Vou nem pedir para levantar a mão se você não cumpriu. Eu já fiz várias. Várias vezes eu prometi coisas a Deus. Senhor, olha, eu vou fazer... Olha, agora vai. Hashtag agora vai. E não foi. Várias vezes.
E aí, eu fiz só na emoção? Não, eu fiz com todo o meu ser, com todo o meu espírito. Deus, eu quero, agora eu vou fazer, eu vou te seguir, eu vou te amar, eu jamais vou te deixar, eu jamais vou deixar de orar. Olha, quando você recebe aquela visitação especial do Espírito Santo e você fica cheio, e você sai transbordando, e você fala, eu vou viver isso todos os dias da minha vida, eu não vou deixar um dia de buscar a presença de Deus. Você fez com todo o teu coração, você estava amando a Deus, não era mentira sua ou minha, não era mentira de Pedro. Pedro de todo o coração desejava nunca negar a Cristo, mas o Senhor conhece tudo, amém? O Senhor conhece, e ele diz, Pedro, eu vou tentar traduzir para aquilo que eu entendi do Espírito nessa passagem. Por mais que o seu coração me ame e não queira me negar, por mais que as suas emoções estejam aí afloradas e você fique até bravo, achando que nunca vai me deixar, eu vou te dizer uma coisa, eu conheço o amanhã. E amanhã, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor. Aí entrou a emoção, né? Aí vem a alma, de jeito nenhum. Olha lá, Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra. Aí a alma gritou, Senhor, você não está entendendo, eu não te abandono jamais. Só que aí você vai comigo um pouquinho lá na frente, em Mateus ainda, capítulo 26 ainda, lá no versículo 69, Jesus já havia sido preso, Jesus já estava sendo levado para julgamento, sendo açoitado. Em algumas traduções, você pode ver no próprio livro de Mateus, que os soldados, as pessoas cuspiam nele, batiam nele, e ainda zombavam dizendo, profetiza, quem foi que te bateu? E Pedro vendo tudo aquilo, versículo 69 diz que ele estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, de Pedro, disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, dizendo, não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Olha que interessante. O mais próximo de Jesus, aquele que recebeu a promessa das chaves dos céus, aquele que recebeu a promessa de edificar a igreja de Cristo, o mais íntimo, algumas horas atrás, Jesus, com todo o meu coração eu te amo, nunca te deixo. Jesus, a minha alma até fica triste de você duvidar de mim. Mas aí algumas horas depois, vendo Jesus apanhando, vendo os soldados empunhando as espadas, vendo as pessoas o acusando, sabendo que ele também poderia ser morto, e ele tinha declarado isso, se for preciso eu vou ser morto junto com o Senhor. Só que aí a razão falou mais forte. O quê? Se eu declarar que eu ando com ele, eles vão me crucificar junto. Se eu declarar que eu o sirvo, que eu o amo, eles vão me matar também, eles vão me prender também. Eu vou sofrer as consequências também. Gente, quantas e quantas vezes nós não fazemos como Pedro no nosso dia a dia? Quantas vezes? Não, eu amo a Deus, mas eu tenho que amar ele quietinho aqui dentro. Porque se eu exteriorizar, eu perco o negócio, eu sou zombado, eu perco a família, eu viro motivo de piada na sociedade. Quantas vezes a gente não deixa de amar a Deus, deixando de declarar o nosso amor a Ele publicamente?
Pedro usou a razão e pensou: se eu declarar que eu o amo, que eu estou com ele, se eu não negar, eu vou ser morto. Então é melhor eu negar. Não, eu não conheço esse homem. Não, é você sim. Não, eu não conheço esse homem. Não, o seu modo de falar te denuncia. Não adianta, meu irmão. Uma vez que Jesus te alcança, uma vez que o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no seu coração, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, os seus olhos manifestando amor, não tem como. Por mais que você queira negar, não, eu não quero saber de Deus. Não, nem igreja, não gosto desse negócio, não. Deus me livre de igreja. Só que te denuncia. Todos sabem que você ama a Deus. Mas você e eu, muitas vezes, usando o raciocínio lógico, tentamos desassociar a nossa vida do Evangelho. É assim ou não é? Às vezes eu vejo, está lá entre amigos, os amigos não pertencem a esse mundo, aí começa a tentar sociabilizar, começa a falar palavras torpes, né? Besteira, bebe um pouquinho mais, e mais um pouquinho, fica bêbado com os amigos. Por quê? Porque eu tenho que ser bem aceito. Mesmo que a Bíblia diz para você não se embriagar, mas você sai carregado pelos amigos, porque isso traz um status social. A Bíblia manda para você ser justo, para você ser reto, mas aí você pensa, se eu for justo com esse cliente, eu não vou obter lucro. E aí o teu intelecto, a sua dianoia, a sua mente começa a não amar a Deus, começa a amar o lucro, o dinheiro, começa a amar então eu vou ser injusto com ele? Não, mas Deus sabe que eu o amo. Deus sabe que o meu coração o ama. Isso aqui não tem problema, isso aqui é só para eu sobreviver, porque nesse mundo eu preciso de dinheiro. E a sua mente se afasta de Deus. Deus, só um pouquinho, eu vou te amar ainda com todo o meu coração, com toda a minha alma, mas o meu intelecto vai fazer umas continhas aqui para ver se eu consigo fechar um mês. É assim ou não é? Senhor, olha, eu amo meus filhos, amo minha esposa, mas não está dando. Eu não estou feliz, eu estou com problema. E se a gente for fazer uma análise fria aqui da coisa, está difícil. Então, ou o Senhor muda o meu filho, ou o Senhor muda o meu marido, ou o Senhor muda a minha esposa, ou para mim não dá mais. Eu estou fazendo, não está fechando essa conta. No nosso intelecto a gente começa a tomar decisões que vão contra a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, mude você, ore você, jejue você, perdoe você, faça de você o passo. Não, mas aí a alma grita, né? Ah, não, Jesus, aí não dá. Tá vendo como não é tão simples amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento? Mas é o que Deus quer de nós. Pedro, por sua vez, negou. Jesus o amou, e Pedro o negou. Aí você fala, puxa, então nós estamos arrumados, pastor. Se Pedro, que era Pedro, negou Jesus 3 vezes, e aí? O que aconteceu depois disso? Ainda bem que Deus é Deus e nós não somos Deus, né? Eu brinco isso, eu falo, ainda bem que é Deus. Porque se eu fosse Deus, coitado da humanidade. Não sobrava nem eu mesmo. Mas Deus nos ama, é misericordioso. E aí diz lá, no livro de João, acompanha comigo, capítulo 21. Alguns podem achar que é apenas coincidência, mas não existe coincidência na palavra de Deus. Tudo é muito bem planejado por Deus. Cada maneira, cada palavra, cada detalhe. Jesus apareceu uma primeira vez para os discípulos. Apareceu uma primeira vez para as mulheres, após ressuscitar. Apareceu uma segunda vez para os discípulos que estavam a caminho de... Qual é o nome da cidade? Esqueci. Emaús. Muito obrigado, Edinho. Estavam indo para Emaús. E então, a terceira vez ele aparece. E pela terceira vez ele mostra o amor dele. João capítulo 21, versículo 14, acompanha comigo, diz assim:
esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, olha essa pergunta: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, versículo 16: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Olha o que aconteceu agora com a alma, com a psique de Pedro. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Eu fiquei pensando, ele negou. Jesus quis dar o troco no inferno. Quis mostrar para Satanás que o amor é mais forte do que a morte, que o amor é mais forte que o medo, que o amor é mais forte do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça que é: eu não mereço, mas ele me ama mesmo assim. Então Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, ele não tocou no assunto, hein? Ele não chegou apontando o dedo. Talvez fosse eu e você: ô Pedro, vem cá, já que você me negou 3 vezes, agora vamos fazer um compensatório? Vamos declarar 3 vezes que me ama? Não, ele não, em nenhum momento você vê Jesus dizendo: Pedro, você me negou, hein? Eu não te falei? Eu te disse que você ia me negar. Não. Às vezes eu faço isso com a minha esposa, coitada. Ó, não faz isso, vai dar errado. Não, eu tô te avisando, aí tá bom. E eu fico lá, ser humano é... Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, né? E eu fico lá, tô vendo só a hora. Tô só esperando. Aí, pá, deu errado. Eu não te falei? Quer ver a pastora Vanessa perder? Olha, ela fica doida. É eu chegar perto dela e usar essa frase: eu te disse, eu não te falei? Coitada da minha esposa, que Deus tenha misericórdia dela. Quem mandou não orar bem? Orou pouco aí, ó. Vai ter que me aguentar agora. O que aconteceu? Jesus não fez isso. Jesus não chegou para Pedro e: bem que eu te disse, você ia me negar, você não acreditou, né? Não. Simples e objetivo. Esquece o passado. Quero saber agora, Pedro. Você cometeu erros? Cometeu. Não vou nem tocar nesse assunto. Hoje, aqui, agora, você me ama? Senhor, o senhor sabe que sim. Cuida dos meus cordeiros. Olha que interessante. A partir do momento que Pedro declara o amor dele por Jesus, Jesus entrega na mão de Pedro a coisa mais preciosa que um homem pode receber na face da terra, que é o privilégio de Deus de poder manifestar o amor dele aos outros. Seja através de uma igreja, seja através de um campo missionário, seja através de um ministério evangelístico, não importa. Seja aqui cuidando das crianças no infantil, seja tocando, cantando, seja lá no seu trabalho, orando por aqueles que precisam, não importa. O rebanho de Deus, espalhado pela terra, onde quer que esteja, Jesus dá o privilégio para Pedro e fala: se você me ama, então toma, cuida do meu rebanho. E uma segunda vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Acho que deve ter dado um oi. Isso aqui deve ser um déjà vu, né? Não sei. Eu acho que ele já perguntou isso, mas não tenho certeza. Acho que era meio sonho. Vou responder de novo: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Vai, Pedro. Vai manifestar o meu amor mundo afora. Não fica aí sentadinho no banco, não. Fala daquilo que eu fiz por você e pela humanidade. Leva essa mensagem adiante. Cuida do outro, que não conhece tanto quanto você. E aí uma terceira vez Jesus perguntou. Aí Pedro falou: não é déjà vu. Não é déjà vu. É a terceira vez mesmo. Eu não estou doido. É a terceira vez que ele me pergunta a mesma coisa. E diz a palavra que Pedro ficou magoado.
Eu precisei estudar um pouco mais fundo isso aqui para conversar com vocês. Prometo que não vai ser uma aula de grego, mas eu preciso mostrar para vocês a versão da Bíblia interlinear. Pode passar o próximo slide, por favor. O que é a Bíblia interlinear? A Bíblia interlinear, ela é uma Bíblia, não se assustem, tá? É mais simples do que vocês pensam. Ela simplesmente pega o texto original em grego, aí ela faz uma transliteração acima. Então, essa linha escrita em preto é o grego original. A linha acima da linha em preto, que é azul, ela é uma transliteração. Como nós, aqui no Ocidente, nós lemos essa tradução em grego. Embaixo tem uma linha vermelha, vocês estão acompanhando aqui, né? Então aqui, ó, original em grego, transliteração, uma linha com a tradução em inglês, que é uma língua universal, e aqui a classificação, se é um advérbio, conjunção, verbo e assim por diante. O que é essa Bíblia interlinear? Ela serve simplesmente para a gente buscar o sentido original. Porque, como eu disse para vocês, o grego é uma língua muito rica, extremamente rica. E quando nós ouvimos a palavra amor em português, na nossa Bíblia em português, gente, só um adendo, não quer dizer que a tradução está errada, tá? Tem gente, então a tradução da Bíblia está errada. Não. Simplesmente é uma questão linguística. O grego é rico demais e o português e todas as línguas latinas, assim como as saxônicas, são pobres demais. E toda língua pobre não consegue acompanhar o raciocínio de uma língua rica. Então, 4 palavras totalmente diferentes no grego são traduzidas para uma única palavra em português chamado amor. Não só em português, mas em inglês também. Tudo é amor. Quais são essas palavras? Nós temos o amor ágape, do grego ágape, amor incondicional. Amor perfeito. Amor que Deus nos ama, amor que Deus gostaria que nós o amássemos. Incondicional. Não depende da minha alma se eu estou triste ou feliz, se eu estou nervoso ou tranquilo. Não depende se o meu intelecto vai fazer conta, se compensa amar a Deus ou não. Amor ágape. O segundo tipo de amor é o amor eros. Amor eros é o amor literalmente de esposo para esposa, esposa para esposo. Algumas pessoas confundem, falam que o eros é um amor carnal. Não, não é amor carnal. É o amor entre aqueles que se amam e que têm relações entre si. Então, não fica restrito apenas à carne, mas sim o amor de paixão, de querer estar perto, de querer passar o resto da vida ao lado daquela pessoa, no sentido de amor, de intimidade. Nós temos também o amor philos. Philos, em algumas vezes o grego é traduzido como amigo do, né? Por exemplo, filosofia, amigo do conhecimento, né? Então, o philos é o amor mais simplesinho. É o amor de amigo, é o amor de companheiro, é o amor de parceiro, de colega de trabalho, de amigo de faculdade, é o amor de... É um amor, sim, entre irmãos, por exemplo, né? É um amor, mas não é tão forte quanto o ágape. E nós temos também o amor storge. Storge é o 4º tipo de amor, que esse é o único amor que é um pouco mais diferente, que é o amor exclusivo de um pai e de uma mãe para com um filho. Ou seja, sabe aquela história do amor de mãe é maior que todos? Não, não é maior que todos. Segundo a Bíblia e segundo a tradução grega original, o amor de mãe, ele perde ainda para o amor ágape. O amor ágape é o maior que tem. Mas o amor de um pai, o amor de uma mãe por um filho é tão intenso, é tão forte, que ele ganhou uma palavrinha exclusiva no grego, que é o amor storge, que é a ponto de dar a vida mesmo, ponto de fazer tudo, abrir mão, ficar com fome para dar comida para o seu filho. Então, baseado nessas 4 palavras, eu preciso falar isso com vocês. Quando Jesus chega para Pedro, ele pergunta: Pedro, você tem amor ágape por mim? Ou, na tradução original, agapasmi. Você me ama? Pedro responde: eu filo. Uma tradução literal no inglês, eu tenho afeição por você. Eu gosto de você, Jesus. Isso muda completamente o nosso entendimento. Jesus pergunta para nós:
você me ama com amor ágape, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento? E Pedro respondemos, eu tenho afeição por Senhor. Eu gosto de você, Jesus. Jesus, eu gosto, eu simpatizo. Eu fico admirado com os seus ensinamentos, Jesus. Eu fico maravilhado com a sua doutrina. Eu não consigo entender a sua grandeza. Eu gosto, eu amo, eu quero estar na igreja, eu quero conhecer mais do Senhor. Mas eu não te amo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E foi quando eu comecei a cair em mim essa semana e fui invadido por aquele sentimento de não merecer. Quando eu percebi que na maioria das vezes, na maioria do meu dia a dia, eu tenho apenas um amor filo por Deus. Um amor de irmão, de amigo. Não a ponto de suportar tudo e todas as situações. Eu digo e declaro um amor ágape, mas no fundo do meu entendimento, da minha alma, eu não vivo um amor ágape muitas vezes. E aí Pedro percebeu, porque no grego original ficou nítida a diferença. Pedro, você me ama? Eu gosto do Senhor. Aí ele perguntou de novo, próximo slide. Mais uma vez ele perguntou, Pedro, eu perguntei se você me ama. O que Pedro respondeu de novo? Eu gosto do Senhor. Eu tenho afeição pelo Senhor. E aí, pela terceira vez, lá no versículo 17, Jesus vai perguntar para Pedro. Aí você fala, Pedro não está conseguindo alcançar esse nível de amor. Aí você pensa, Jesus vai deixar ele na sarjeta. Jesus vai deixar ele para trás. Jesus, já que Pedro não corresponde a esse amor ágape, ele vai ficar para escanteio. Mas Jesus é Jesus, amém? Ele não é nenhum de nós. E ele percebendo o coração de Pedro, ele vendo que Pedro não conseguia ainda atingir esse nível de amor, ele não deixou Pedro para trás. Na terceira vez, ao invés de perguntar, você ágapas-me? Você tem amor de alma, entendimento e coração por mim? Jesus dá uma maneirada com Pedro e pergunta, Pedro, você tem amor filo por mim? Que é o que Pedro já tinha respondido 2 vezes. Pedro, você gosta de mim? Pedro, você tem afeição por mim? E Pedro, sim, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que no fundo, hoje, nesse momento, eu só tenho um amor filo de amigo, de irmão. Eu não consigo te amar com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. E aí, quando você pega essa tradução, você entende melhor por que Pedro ficou magoado. Pedro não ficou magoado porque Jesus duvidava do amor dele. Pedro ficou magoado consigo mesmo, porque ele não conseguia atingir o nível de amor que Deus queria dele. Estão me entendendo, amém? Aonde eu quero chegar com isso? Da parte de Deus, eu me senti um lixo quando eu falei, Deus, eu não consigo. Eu não sou digno sequer de estar na tua casa. Eu não sou digno sequer de pastorear o seu rebanho. Eu não consigo ter esse nível de amor ágape o tempo todo. Quantas vezes eu sou egoísta? Quantas vezes eu penso em mim? Quantas vezes eu quero fazer planos e sonhos baseado naquilo que a minha mente deseja? Quantas vezes a minha alma, talvez por um motivo de tristeza, ou por um motivo de angústia, ou por um momento de ira, quantas vezes a minha alma grita e eu quero fazer do meu jeito? Eu estava tão mal ali na presença de Deus, me sentindo tão deprimido. E Deus me levou para essa passagem dizendo, eu te conheço. E mesmo assim, é o que ele fala para Pedro. Ágape? Não, Senhor, filo. Pedro, ágape? Não, Senhor, filo. Pedro, filo? É, Senhor, hoje é o máximo que eu tenho para te dar. Filo. E Jesus diz assim, apacenta as minhas ovelhas.
Sabe o que Deus está te dizendo hoje, através disso? Ele conhece as suas limitações. Ele conhece. Ele sabe dos seus medos. Ele sabe o medo que você tem da sua família por algum motivo te menosprezar e achar que o que você está vivendo aqui é uma religião diferente da deles. Quando na verdade o que você está fazendo aqui é buscando a Deus e ponto. Mas Deus sabe que a tua família te pressiona. Deus sabe que no fundo do seu coração isso te incomoda e você às vezes tem medo do que sua família vai dizer para você. É natural isso. Deus não te acusa por isso. Deus não te julga por isso. Deus sabe que quantas vezes você gostaria de estar aqui, estar no discipulado, estar num domus, estar envolvido. Mas Senhor, as contas estão aí, está caindo, eu preciso trabalhar mais, eu preciso pagar essas contas. Eu sei que nós nos cobramos. Pedro se cobrou por não conseguir chegar no nível ágape que Jesus queria. Mas Jesus, gente, entenda aqui, não é que Jesus abaixou a barra e falou, tá bom, Pedro, até aqui tá bom e fica tranquilo por aí. Não. O que eu estou dizendo é uma fotografia, um momento. Naquele exato momento, quando Jesus perguntou para Pedro, você me ama? Pedro foi honesto, Pedro foi sincero e disse, Senhor, infelizmente eu não consigo te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu raciocínio. Sabe por quê, Senhor? Porque eu não consigo abrir mão do meu trabalho. Eu não consigo, as pessoas dependem de mim, eu não posso decepcionar elas, então eu tenho que continuar lá. Deus sabe que é um momento. Não quer dizer que você não ame a Deus. Não quer dizer que você vai abandonar Deus. Senhor, eu não consigo abrir mão porque minha família, se eu me batizar, minha família vai me excomungar. Não quer dizer que você não vá fazer isso um dia. Quer dizer que naquele momento você não está pronto. As pessoas de alguma maneira dependem de você. Senhor, eu não consigo, eu começo a orar, eu durmo, eu pego no sono, eu começo a ler Bíblia, já embaralha tudo, as letras na minha frente. E Satanás vem nos acusando. Tá vendo? Você não consegue nem ler um versículo, já está dormindo. Belo cristão você é. Você não tem amor ágape por Deus. Sabe o que Jesus diz para você nessa manhã e para mim, meu irmão? O que você tem hoje para mim? É filo? É um amor de irmão? É um amor de amigo? Você tem simpatia? Você gosta de mim? Por hoje, eu aceito. Por hoje eu aceito. É o teu tudo? Entrega o teu tudo. É isso que você tem para me dar hoje? Senhor, mas a minha razão... Eu não vou conseguir te amar mais do que isso. Tudo bem, é o que você tem hoje. Você acha isso? Vem do jeito que você está. Entrega o teu tudo hoje. Aí você pode dizer, pastor, então eu estou arruinado, eu tô condenado para o resto da minha vida a ser um cristão mau-menos. Eu estou condenado para o resto da minha vida, né? Quando aperta eu oro um pouquinho, quando está tudo bem eu vou e fico longe um pouquinho de Deus. Esse é meu destino? Não. Nós não vamos continuar aqui, isso aqui é assunto para muitos outros dias, mas o horário não deixa. Pedro, mesmo dizendo que só conseguia amar a Deus no nível de filo, naquele momento, naquela fotografia, naquele instante da vida dele, ele ainda amava. De alguma maneira ele amava. E Jesus entregou nas mãos dele, tá bom. Mesmo assim, mesmo você não sendo tudo que eu queria que você fosse, Pedro, eu confio nas tuas mãos um ministério. Cuida das minhas ovelhas. O Jesus está falando a mesma coisa para nós hoje, meu irmão. Olha, mesmo que você não consiga me amar no nível que eu gostaria, mesmo que você não consiga orar tanto quanto gostaria, mesmo que você não consiga jejuar, ler a palavra, mesmo que você não esteja envolvido nas atividades da igreja, mesmo que você não esteja testemunhando o mundo afora, eu ainda te amo. E o amor que você tem por mim, por menor que você acha que tem, é o suficiente para eu entregar hoje nas tuas mãos. Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, faz a obra. Testemunha, ore por alguém, mande um WhatsApp, abençoe. Pastor, eu mal sei ler Bíblia, mas você lembra de algum versículo? Ministre outro que não conhece nada, conhece zero.
Passe adiante esse pouquinho que você sabe, que você acha que é pouco, mas vai ser o suficiente para transformar uma vida, uma família inteira. Jesus confiou na mão de Pedro, mesmo sabendo que Pedro dizia, não estou pronto, não sou digno. Jesus confiou na mão dele mesmo assim, amém? Jesus está confiando nas nossas mãos mesmo assim. O que aconteceu depois disso, só para você não ficar triste? Depois disso, veio o Espírito Santo sobre Pedro. Esse homem foi completamente cheio do poder de Deus. E na primeira pregação, pegar leve, eu vou falar de Jesus aqui para esse povo. Sabendo que corria risco de ser morto, de ser preso, na primeira ministração, mais de 3.000 pessoas tiveram um encontro real e vivo com o Senhor Jesus Cristo. E não parou por aí. E foi. E Pedro, todo mundo conhece a história dele. Foi até a sua velhice proclamando o amor de Deus, a glória de Deus, e foi sem dúvida um dos maiores pilares do Evangelho estabelecido por Cristo. Então, meu irmão, quando o diabo vier te acusar, não, você não é digno. Não sou mesmo, mas Jesus aceita o que eu tenho. Quando o diabo vier e falar, mas você não pode, não, mas Jesus mandou eu cuidar e apacentar das ovelhas dele. Não, mas você não, olha, eu posso não ser tudo que eu gostaria, o que Deus até espera de mim. Mas Deus libera perdão sobre a minha vida. E por 3 vezes Ele diz que me ama. Eu não vou abrir mão disso.